Olá pessoal, eu resolvi gravar este vídeo para facilitar o entendimento dos exercícios que vocês precisarão desenvolver, para fixação de conhecimento. Basicamente, a gente tem uma complicação um pouquinho maior a depender do tipo de variável. Então, quando a gente considera variável quantitativa discreta, a gente realiza cálculos de uma forma, e quando a gente considera variáveis quantitativas contínuas, a gente tem que levar em consideração outros elementos. Fazendo uma breve revisão acerca de variáveis quantitativas discretas e variáveis quantitativas contínuas, a gente tem que as discretas são basicamente aqueles números inteiros que a gente responde numa pergunta. Como assim? Quantos filhos você tem? Eu tenho 1, 2, 3, não tenho nenhum. Mas você, supostamente, não vai ter 1,5 filho, 1,8 filhos. Então, eu não tenho um número decimal. Eu respondo com um número inteiro. Neste caso, trata-se de uma variável quantitativa discreta. Agora, para as variáveis quantitativas contínuas, a gente já considera essa questão dos números decimais. Por exemplo, são 5 horas, tem tantos minutos e tantos segundos. Então, é um número decimal. Eu tenho 70 quilos e 200 gramas. É um número decimal. Eu tenho uma altura de 1,62, é um número decimal. Então, neste caso, são consideradas variáveis quantitativas contínuas. Então, vamos ver as formas de se calcular a média, mediana e moda, que são diferentes a depender do tipo de variável. Quando a gente fala das variáveis quantitativas discretas, uma média aritmética é simplesmente eu somo todos os elementos e divido pela quantidade total. Por exemplo, eu tirei, em termos de nota, de estatística, 9, 10 e 8. Eu somo essas três notas e divido por 3. Uma média aritmética ponderada, por exemplo, eu quero fazer a média de notas da sala. Então, eu tenho que 5 alunos tiraram 10. Então, 5 vezes 10, mais. 5 alunos tiraram 9. Então, mais 5 vezes 9. Mais 5 alunos tiraram 8, mais 5 vezes 8, dividido por 15, que é o total de alunos que eu terei. Esse é um tipo de média aritmética ponderada. No caso da mediana, vai depender da quantidade de elementos que eu possuo. Então, se eu tiver 50 alunos, 50 é um número par, então eu vou utilizar desse mecanismo aqui. Então, eu jogo nessa primeira fórmula, jogo nessa segunda, depois eu faço a média dos resultados das duas. Agora, se eu tiver 51 alunos, eu já vou considerar essa outra fórmula aqui, ok? Para moda. Moda é muito simples, é o termo que mais se repete. Então, se eu for num determinado local e eu perceber que a maioria está utilizando calça jeans, então a moda daquele local é utilizar calça jeans. Da mesma forma que para roupa, eu posso simplesmente no estabelecimento identificar qual que é a moda de defeitos. A moda de defeitos é não ter nenhum defeito nos microcomputadores, por exemplo. Então, aqui a gente finaliza de forma bem objetiva essa questão referente às variáveis quantitativas discretas. Agora, trabalhando um pouco mais com as variáveis contínuas, a gente já vai ter fórmulas. Tudo isso aqui vai ser necessário, esse conhecimento prévio, para que eu possa identificar o intervalo mediano, para que eu possa identificar o intervalo modal. Então, todos esses elementos eu vou precisar utilizar para eu poder depois colocar nessas fórmulas aqui. Falando rapidamente dessas fórmulas, eu tenho que da mediana, eu tenho aqui que será igual ao meu limite inferior, mais n, que é a quantidade de elementos totais, dividido por 2, menos a questão das frequências das classes anteriores àquela mediana, dividido pela frequência dessa classe mediana, multiplicado pela amplitude, que é a diferença entre o limite superior e o limite inferior. Então, por exemplo, meu limite é de 55 a 65. A minha amplitude vai ser 65 menos 55, que será 10. Da mesma forma, eu faço isso para a moda. Em moda, eu também tenho o limite inferior da minha classe modal, aquela que detém maior frequência, mais o meu D1, que é a frequência da minha classe modal, menos a frequência da minha classe imediatamente anterior, e o meu D2 aqui, que é a diferença entre a frequência da minha classe modal e a minha classe imediatamente posterior. Então, eu tenho D1 dividido por D1 mais D2, tudo isso aqui multiplicado por H, que é a amplitude. Como a gente já disse, é a diferença entre o limite superior e o limite inferior. No caso da média,
Para a gente poder realizar os cálculos são semelhantes àqueles anteriores que nós tratamos aqui, como por exemplo da média aritmética simples e da média ponderada. A diferença é que eu preciso encontrar um termo central para x. Como é que eu faço isso? Eu faço a média do intervalo. Então, se o meu intervalo é de 35 a 45, a média dele é 35 mais 45 dividido por 2. Então, esse número eu vou calcular para cada uma das minhas classes para que eu possa, então, multiplicar pelas minhas frequências, somar todo mundo e dividir pelo total da frequência. Mas, e na prática, como é que isso funciona? Essas fórmulas estão confusas, como é que a gente faz isso? Considere a seguinte planilha, vamos dizer assim, o seguinte quadro, com essas informações. Vamos calcular a média deles. Então, para eu calcular a média, eu preciso calcular a média de cada um dos intervalos. Então, eu terei 35 mais 45 dividido por 2, 45 mais 55 dividido por 2, 55 mais 65 dividido por 2, e assim sucessivamente. Depois que eu tenho o resultado de cada um, eu vou multiplicar por as suas respectivas frequências, a partir do qual eu vou obter os seguintes números. Somo todos esses números e divido pelo meu total de frequência, que é 58, de forma que eu vou obter uma média de 62,24. E a mediana? O primeiro passo, n é 58, que é o total de informações que eu tenho. 58 é um número par, ok. Sabendo disso, eu preciso aplicar aquelas duas fórmulas e depois fazer a média delas. Como é no intervalo, não tem problema, eu só encontro os termos e depois eu identifico em qual intervalo estarão esses termos. Então, primeiro, n dividido por 2, então 58 dividido por 2 dá 29, 29º termo. Depois, n dividido por 2, que seria 29, mais 1, 30. Então, eu terei o 29º termo e o 30º. Onde é que estão esses termos? A gente vai lá na planilha, a frequência acumulada vai nos ajudar. Então, eu estou procurando o 29º e o 30º. Então, aqui não vai estar, que vai até o 17º. Então, vai estar aqui. Então, esse seria o meu intervalo mediano. Então, os números que eu estou buscando estão aqui. Então, é o meu terceiro intervalo ou a minha terceira classe. Muito bem. Sabendo disso, eu começo a fazer algumas análises para que eu possa inserir depois os números na minha fórmula. Qual que é o limite inferior desse intervalo? 55. Qual que é o número total de observações que eu tenho? 58. Qual que é o somatório das frequências anteriores? Vamos lá ver na tabela. 17, ou então 5 mais 12, que também vai dar igual a 17. Muito bem. Qual que é a amplitude? A amplitude é a diferença entre o limite superior e o limite inferior. Então, 65 menos 55, 10. Qual que é a frequência da minha classe modal? Nesse caso, seria a classe mediana. A minha classe mediana tem 18 de frequência. Então, é 18 o número que eu vou ter. Agora, basta substituir na fórmula. Eu terei, então, 55 mais 58 dividido por 2, menos 17, que é o somatório das frequências anteriores, vezes 10, que é a minha amplitude, dividido aqui por 18. Então, eu vou encontrar 61,67, ok? Feito isso, agora vamos para a moda. Funciona basicamente de forma semelhante. Então, qual que é a minha classe modal? Eu olho aqui na minha planilha, aquela que tem maior frequência. Continua sendo a terceira, porque ela tem a maior frequência na comparação às outras. 18 é o número máximo aqui de frequência. Então, continua sendo a terceira classe. No limite do intervalo, então, a gente tem a terceira classe. Qual que é o limite inferior dela? 55. E aí, aqui eu vou ter o D1, que é a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe imediatamente anterior. Então, eu terei aqui 18 menos 12, que é exatamente o resultado que eu vou obter aqui. E o D2 é a diferença entre a frequência da classe modal, que é 18, e a frequência da classe imediatamente posterior, que é 14. Então, aqui 18 menos 14, de forma que eu vou obter 4. A amplitude é 65 menos 55, ou seja, o meu limite superior menos o meu limite inferior, de forma que eu vou conseguir alcançar um número de 10. Então, como é que eu calculo na fórmula a moda? Então, eu tenho aqui 55, que é o meu limite inferior, mais 6, que é o meu D1, dividido pelo D1 mais o D2, que é 6 mais 4, vezes a minha amplitude. A partir desse
desse cálculo eu vou obter o número 61. Então, a moda é 61. Pronto, finalizamos. Agora é com vocês. Tem alguns exercícios. Também tem a parte de cálculo percentual e frequência relativa. Então, por exemplo, os salários aqui, eu tenho determinada frequência, para calcular o percentual é a porcentagem relativa. Eu pego 70 dividido por 410, vou ter 17%. Depois eu pego 140 dividido por 410, vou ter 34%. Em termos de crescimento, decréscimo, variação, é bem tranquilo de fazer também. Então, por exemplo, se eu quero saber qual o percentual de queda do período, eu vou pegar 2019 em relação a 2017. Então, o que eu faço? 4 menos 6 dividido por 6. Então, queda de 33%. Agora eu quero fazer 2019 em relação a 2018. Então, 4 em relação a 5,5. Então, eu vou ter 4 menos 5,5 dividido por 5,5. 27% de queda. E aí, nós temos alguns exercícios para que vocês possam fazer também, tá? Basicamente é isso, gente. Boa sorte aí para vocês. Qualquer coisa eu fico à disposição. Dúvidas, comentários, sugestões, estou aí à disposição.